Olá, eu sou o Dair Comi e esse é o canal Criptomente, onde eu falo sobre investimentos, sobre dinheiro, sobre emoções e o impacto, das nossas emoções nas escolhas financeiras, e no seu processo de enriquecimento. E o vídeo de hoje é para falar sobre os três guerreiros da riqueza. E o primeiro guerreiro é o tempo. O tempo é algo extremamente importante no processo de enriquecimento. Às vezes as pessoas têm essa ideia de que pode acontecer de você ficar rico do dia para a noite. É claro que pode acontecer quando você ganha numa loteria, uma herança, alguma coisa nesse sentido, mas obviamente que isso é algo extremamente raro de acontecer. Na maior parte das vezes a riqueza vem do fruto, do seu esforço, do seu trabalho, da sua superação, de você buscar novas fontes de renda, de você aprender sobre o mercado, sobre investimento, fazer bons investimentos. Então, o tempo é algo extremamente importante no seu processo de enriquecimento. Quando você olha para grandes fortunas, seja Jeff Bezos, seja Warren Buffett, seja Bill Gates, quer dizer, todos de alguma forma levaram um tempo longo aí, realmente para chegar às fortunas que chegaram e muito esforço, muito trabalho, muita dedicação. Então, o tempo, você precisa usar o tempo a seu favor, E você precisa pensar a médio e longo prazo, mesmo nos seus investimentos, de repente você pensar para 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Às vezes nós temos uma certa dificuldade, de visualizar a nossa vida daqui 20 anos, daqui 30 anos, mas em algum momento isso vai chegar. Se você tem 30 anos, ou seja, já passaram-se 30 anos da sua vida. Se você tem 40 anos, pensando em 30 anos já, ou seja, o tempo vai passar de qualquer forma. E onde você quer estar daqui a 20, 30 anos? No mesmo lugar onde você se encontra hoje, ou você quer estar em um lugar diferente? E às vezes você, pensando num horizonte, por exemplo, de 30 anos, e pensando no juro composto, às vezes você vai levar 25 anos para chegar a 1 milhão, por exemplo, e com 30 anos você vai ter 10 milhões. Só dando um exemplo para que você perceba que realmente é o tempo que vai dar o poder para o juro composto. Então você precisa ter uma relação mais amigável com o tempo, acreditar no tempo. Então fazer investimentos que realmente tenham essa perspectiva, de longo prazo. É claro que na medida que você vai estudando o mercado, você vai ter um leque gigantesco de possibilidades, Você vai ter investimentos de mais curto prazo, médio prazo, longo prazo, mas pensando no processo de enriquecimento, sempre você precisa pensar no longo prazo, Porque a riqueza a consistente, ela vem no longo prazo e com uma curva de aprendizagem muito grande. Então é exatamente esse tempo que vai forjar também um investidor consistente. Então não é só o tempo para acumular riqueza, mas é o tempo também para acumular conhecimento, acumular informações, acumular conteúdos e ao mesmo tempo não apenas esse acúmulo pensando na parte dos investimentos, mas enquanto ser humano também, Porque nesse processo de enriquecimento você tem que se enriquecer junto, A sua mente precisa se enriquecer nesse processo, você precisa se tornar um ser humano melhor, você precisa, dentro desse período, você vai balancear, às vezes você vai dar mais atenção para o seu trabalho, às vezes você vai dar mais atenção para a sua família, para o seu lazer, mas a ideia é que você consiga balancear de alguma forma, essa coisa de dedicar a si mesmo, dedicar tempo à família, dedicar tempo ao trabalho, dedicar tempo aos investimentos, se divertir, obviamente, se conectar com coisas que te fazem bem, que te deixam felizes, que te dão prazer. Então perceba que o tempo é extremamente importante para forjar um ser humano melhor e também forjar uma riqueza nesse período. Existe toda uma curva de aprendizagem que você precisa estar disposto a passar. Porque por vezes você pode chegar rico daqui a 30 anos, mas tendo uma mente pobre. E aí as coisas não vão casar, porque você não vai realmente usufruir o máximo dessa riqueza se você tiver uma mente pobre, se você realmente não conseguir ter um bom relacionamento com as pessoas ao seu redor, com as pessoas que você ama. Então o tempo é um dos guerreiros aí da riqueza. O segundo guerreiro é a paciência.
A paciência é algo extremamente importante também, porque se você pensar nesse longo prazo, 20, 30 anos, você vai ter que ter muita paciência, principalmente nos primeiros anos, né, desse processo, dessa jornada do enriquecimento. Né? Eu fiz um vídeo alguns vídeos atrás, né, falando dessa coisa do Warren Buffett, né, que basicamente o grosso realmente da riqueza dele veio nos últimos 10, 15 anos. Né? Antes ele, digamos assim, não tinha obviamente essa riqueza toda que ele tinha, mas nos últimos 5, 10, 15 anos teve uma exponencialidade, né, da sua riqueza, sendo que ele começou a investir quando tinha 11 anos de idade, né, quer dizer, antes no comecinho ali da adolescência, né, e para chegar, né, onde ele está hoje, com tantos bilhões, né, de dólares que ele já ganhou, mas o grosso realmente da fortuna dele foi nos últimos anos. Isso significa que você precisa ter muita paciência. Às vezes você vai passar a maior parte, né, pensando no iceberg, né, quer dizer, você tem que passar todo o que está abaixo da água primeiro para realmente perceber, né, a potencialização da sua riqueza nos últimos momentos ali, né, digamos assim, que a sua riqueza realmente vai ganhar tração e realmente vai aumentar. E por isso que você precisa ter muita paciência com a sua estratégia, com seus investimentos. Às vezes você coloca no investimento pensando em 10 anos e de repente aquilo não está dando um resultado nos primeiros anos, aí você acaba vendendo e depois aquilo dá realmente o retorno esperado. Então, paciência é algo extremamente importante, né? Fazer os investimentos e deixar, né, que o tempo faça o trabalho dele também, né? Porque a impulsividade, a ansiedade faz com que você não faça escolhas realmente pautadas na realidade, faça mais escolhas emocionais. E quando você faz escolhas emocionais, seja por medo, por ganância, por ansiedade, por impulsividade, normalmente você não faz boas escolhas. Então, por isso que a paciência é algo extremamente importante. É o segundo guerreiro aí que vai te ajudar na sua riqueza. E o terceiro guerreiro é a consistência. A consistência também é algo extremamente importante nesse processo de riqueza, porque durante esses 10, 15, 20 anos que você vai ter como objetivo chegar à sua independência financeira, ao seu enriquecimento, você vai ter que ser consistente também em tudo o que você fizer. Seja consistente nos seus ganhos, né, porque você precisa realmente sempre ter fontes de renda, né, para que você possa ter um dinheiro para fazer um investimento e todos os meses fazer algum investimento. Né? Por vezes você vai ter muito mais resultado se você colocar 10 mil reais todos os meses, por exemplo, do que colocar 100 mil reais de uma vez só. Por quê? Porque nesses 10 meses, digamos, você distribuindo 10 mil reais em 10 meses, você vai acompanhar diferentes ciclos do mercado e você vai fazer escolhas diferentes, né? Porque de repente se você pega os 100 mil reais e coloca em um investimento apenas, ele pode ir muito bem como ele pode ir muito mal. Né? Mas quando você pega 10, né, e coloca em 10 caixas diferentes, você vai ter um balanceamento melhor. Às vezes um vai performar melhor, o outro não vai ser tão legal, mas no decorrer do tempo também você, durante 10 meses, né, pensando no que você sabe hoje e o que você vai saber daqui a 10 meses, quer dizer, daqui a 10 meses você vai ter aprendido muito mais coisas nesse processo. Você vai ter uma curva de aprendizagem que é extremamente importante. Por isso que essa consistência, né? Todo mês você vai colocar 1.000, 5.000, 10.000, dependendo das suas possibilidades, mas pensar, né, sempre nessa consistência. Né? Então, a consistência nos ganhos, a consistência no investimento e, claro, nessa curva de aprendizagem você vai identificando também quais são os melhores investimentos, vai diversificando, vai aprendendo mais, vai diversificando em ações, em fundos imobiliários, em dólar, na bolsa lá fora, vai investir em criptomoedas, enfim, você vai descobrindo, né, diferentes possibilidades para que você possa fazer investimento e essa coisa consistente é o que realmente vai fazer toda a diferença, né? Porque inicialmente você precisa trabalhar em paralelo com os juros, né? Porque no início os juros eles dão muito pouco, né? Então você precisa aportar para que lá na frente os juros realmente comecem a performar ou render mais do que você está aportando, por exemplo.
né? Então, às vezes, depois de 2, 3, 4 anos, você aportando, digamos, 10 mil reais, em 3, 4 anos, talvez você já esteja ganhando esses 10 mil reais só de juros. Mas no início, né, o esforço é muito maior, então por isso que a paciência é importante, porque no início você vai realmente ter poucos rendimentos, né, de juros, mas com o tempo vai ganhando consistência. Então, o tempo, a paciência e a consistência, os 3 guerreiros principais aí na sua jornada do enriquecimento. E se você conseguir realmente, digamos assim, ter esses 3 guerreiros aí como seus parceiros, a tendência é que realmente você consiga alcançar o seu enriquecimento. É claro, dentro das suas possibilidades de aporte, né? Porque o aporte é sempre importante, essa consistência no aporte. Quando eu falo consistência, é consistência no aporte. Você ter um aporte todos os meses para colocar, não importa se vai ser 100 reais, 1.000 reais, 5 mil reais, 10 mil reais. Essa consistência é extremamente importante dentro dessa curva, né, de juros exponenciais, de juros compostos aí no decorrer do tempo, 10, 15, 20 anos ou mais. Né? Sempre você precisa pensar nesse longo prazo. Então, reflita sobre isso, acho que é um tema bem interessante e olhe, né, para esses 3 guerreiros se você está, digamos assim, colocando eles, né, para lutar com você essa batalha, porque eles são guerreiros extremamente importantes e que vão te ajudar muito no seu processo de enriquecimento. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, porque sempre estou compartilhando novos conteúdos para te ajudar aí na sua jornada da independência financeira. Então é isso, até mais, um abraço.